Talvez um dia você fez um discurso muito importante. Você teve que fazer um discurso no trabalho ou foi orador de alguma das formaturas que você participou. Você também se preparou, você escreveu, apagou, escreveu de novo, leu, releu, treinou na frente do espelho, cronometrou. O que aconteceria se você chegasse em frente ao entrevistador despreparado? O que aconteceria se você chegasse em frente a uma plateia que espera por um discurso seu, sem ter preparado nada? Será que seria possível você, na sua formatura, ler o seu currículo? Ou fazer um discurso de agradecimento para o entrevistador? Não tem sentido. Como você se prepara quando você tem algo muito grande pela frente? Poderíamos listar muitos exemplos aqui, ficarmos lembrando de muitos desafios que já tivemos na vida e como nós nos preparamos para cada um deles. Porém, não há um desafio maior para cada um de nós do que viver a vida cristã. Desde o início do capítulo 4 de Efésios, nós temos sido desafiados a andar de modo coerente com essa tão grande salvação que nós recebemos. Nós temos sido desafiados a andar em unidade, a andar em santidade, demonstrando claramente, com atitudes, a transformação de vida que nós recebemos. Andar em amor, andar na luz, analisar com prudência como temos andado. São desafios que nós temos recebidos aqui. O caminhar desses, o caminhar da vida cristã, não pode ser feito de modo aleatório, não pode ser feito de forma imprudente. Nós precisamos reconhecer que andar de todas essas maneiras que nós fomos desafiados até aqui na carta aos Efésios, é andar na contramão. É diferente da sociedade, é diferente do que se espera por aí. E quem anda na contramão encontra resistência. Por isso precisa estar preparado. É melhor, então, que você esteja muito preparado. E a preparação tem que ser a correta, coerente com a responsabilidade, coerente com o caminho, coerente com as expectativas. Abra sua Bíblia, em Efésios capítulo 6. Vamos ler do versículo 10 até o versículo 20. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém? Esse texto trata sobre batalha espiritual, a batalha espiritual que envolve todo cristão. Quando tratamos desse tema, devemos lembrar que é comum que a Bíblia use de forma figurada os soldados e as batalhas, para fazer referência a essa relação do cristão com o pecado. Nós estamos em luta contra o pecado, nós estamos em batalha. É só uma maneira correta, só existe uma maneira correta de se participar de uma batalha. É seguindo as orientações do comandante. Numa batalha, você não pode fazer o que você quiser. Você precisa seguir o comandante. Guerra não é o lugar apropriado para improviso. Guerra não é o lugar apropriado para insubordinação, para imprudência. Qualquer uma dessas atitudes pode custar a vida não só do soldado que foi imprudente, que improvisou, que foi insubordinado. Pode custar a vida de todo o pelotão, do batalhão, pode custar a guerra. Quando batalhamos como soldados de Cristo, nós temos que usar as armas de Cristo
e seguir as estratégias de Cristo. Como comandante, ele tem a responsabilidade de conhecer o adversário, de conhecer o campo de batalha. E assim o comandante faz as melhores escolhas. Como comandante, o nosso Deus é o mais capacitado comandante que existe. Ninguém conhece tão bem um inimigo quanto o nosso comandante. Ninguém conhece tão bem o campo de batalha quanto o nosso comandante. Ninguém conhece tão bem de estratégias quanto o nosso comandante. E ele já fez, e ele já deu, e ele já escreveu. Ele já nos disse qual é a estratégia, qual o armamento. Agora nós precisamos nos colocar submissos e praticar, e obedecer. É muito interessante pensar que o texto mais conhecido sobre batalha espiritual que tem na Bíblia, ele vem logo depois do apóstolo tratar de relações familiares. Nós vimos a sujeição em 3 níveis nas últimas 3 semanas, pensando no marido e na esposa, nos pais e nos filhos, e na questão do trabalho, que na carta aos Efésios tinha muito mais a conotação doméstica, mas não podemos deixar de pensar e de aprender como o nosso trabalho interfere dentro da nossa casa e muitas vezes é um grande campo de batalha. Então vem essas orientações. Mas o versículo 10, ele não é introdução apenas para esses 3 itens. Não é introdução apenas para esses parágrafos que vieram antes. Ele não fala apenas de sujeição mútua. Ele não fala apenas de desafios da vida cristã. Ele fala desde o capítulo 4 da prática do dia a dia da vida cristã. Mas ainda mais, ele faz um fechamento. Eu disse introdução, mas é um fechamento. Ele faz um fechamento de todo o livro. De todo o livro que agora caminha para o seu final. Por isso, o versículo 10 começa com essa expressão, quanto ao mais, ou em algumas versões, finalmente. Antes de se despedir dos irmãos de Efésios, o apóstolo, então, apresenta as últimas orientações para a prática da vida cristã, que deve ser vivida de modo ordenado e obediente ao comandante. Vejamos, então, as etapas de um preparo adequado para essa batalha espiritual que é a vida cristã. Em primeiro lugar, nós precisamos ter o conhecimento adequado. Uma batalha, ou melhor, nenhuma batalha, pode ser ganha com desprezo ao adversário. Nenhuma luta, nenhuma guerra. Todo lutador consciente, ele estuda o adversário. Ele estuda com cuidado. Ele estuda para saber se defender. Ele estuda para saber quais são os pontos fortes do seu adversário. Ele quer estar preparado para isso. De forma semelhante, se nós subestimarmos o nosso inimigo, no inimigo das nossas almas, nós não veremos necessidade de defesa. Nós não veremos necessidade de estarmos preparados, de vestirmos a armadura de Deus. Então é necessário conhecermos o inimigo. Não podemos sair despreparados para essa batalha que é a vida cristã. Precisamos primeiramente reconhecer que o inimigo é grande, mas o Senhor, o nosso Senhor, é muito maior do que nosso inimigo. O grande diferencial de um exército vitorioso é que ele é composto por soldados que estão dispostos a morrer por uma causa. Estão dispostos a morrer por uma nação. Estão dispostos a morrer pelo seu rei, pelo seu líder, pelo seu general. Então, nesse sentido, a nossa causa é a maior que existe. Porque a nossa causa não conduz à morte, mas conduz à vida eterna. Obedecer a esse general é a melhor causa que você pode abraçar para a sua vida. Fortalecido nesse general, nós somos capazes de enfrentar qualquer inimigo. Qualquer inimigo. Esse general poderoso, ele preparou uma armadura de defesa que nos manterá a salvo. Nós veremos mais adiante como é formada essa armadura, quais são os itens dessa armadura. Mas nós precisamos reconhecer que ela é necessária, porque o inimigo, ele é esperto, ele é astuto, ele prepara ciladas, ele usa de muitos artifícios, ele tem truques na manga. Se você pensa que você é esperto, saiba que o inimigo das nossas almas é muito mais do que você. Ele é malandro. Sem a armadura, você estará à mercê dessas armadilhas do inimigo. Também é necessário reconhecer que esse inimigo não é humano. Ele não é como você. Você não vai lutar em pé de igualdade com ele. Isso deve nos lembrar que a natureza deles não é como a nossa. Ele é capaz de fazer coisas que nós não somos capazes. Ele é capaz de ter informações que nós não temos. Ainda que as pessoas muitas vezes possam te surpreender nas suas atitudes. Um inimigo não humano pode te surpreender ainda mais. Porque ele nunca vai reagir como você. Nesse momento, então,
Paulo traz à memória dos Efésios um fato que eles conheciam. Talvez alguns ou muitos da própria igreja tinham presenciado essa ocasião. A ocasião em que os filhos de Seva tentaram expulsar um demônio sem considerar que estavam lutando com alguém não humano. Vocês lembram desse texto? Os irmãos lembram o que aconteceu? Está lá em Atos 19, a partir do versículo 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. O que aconteceu? Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou. Um endemoniado sobre 7 os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e os gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Você não pode ir para uma batalha contra o diabo achando que ele é igual a você, que ele tem a mesma força que você, que ele pensa como você. Esse fato aqui levou muitos da cidade a se arrependerem. Levou muitos da cidade a queimar em praça pública os seus livros de magia, os seus livros de ocultismo. Isso foi um claro reconhecimento de que o inimigo não está para brincadeira, e eles perceberam isso, e eles quiseram se afastar disso. Mas muito me espanta quando eu ouço de cristãos que não levam essas coisas a sério, brincam com o ocultismo, desde coisas que parecem muito simples, como um horóscopo, cartas de tarô, leitura de mão, jogo do copo, Halloween. Cristãos que brincam com o ocultismo, brincam no jardim do inimigo, como se fosse algo inocente, como se fosse inofensivo. Outras 2 características do inimigo precisam ser consideradas aqui. Eles são poderosos e eles são malignos. Nós não podemos afirmar se Paulo está expondo aqui um sistema hierárquico do inferno, ou se ele apenas menciona 2 títulos, principados e potestades. Mas é certo que ele chama atenção ao poder que eles exercem, porque eles são chamados de dominadores deste mundo de trevas, deste mundo tenebroso. Poder, por si só, não é algo ruim. Poder pode ser bem ou mal usado. Depende de com quem está o poder. Mas o poder que estes possuem, esses principados e potestades, o maligno, o poder que eles possuem, são forças do mal. É empregado de forma destrutiva. É empregado para matar, para destruir. É empregado para afastar pessoas de Deus. É empregado para confundir. Trevas e mal são adjetivos que descrevem esses. É o que caracteriza a ação deles, é trevas e mal. Sendo assim, eles não possuem princípios morais. Não se engane. Não tem código de ética. Não há honra. Não há respeito. Agirão sempre de forma inescrupulosa e implacável para te prejudicar. Como batistas, ainda mais nós que seguimos uma linha mais ortodoxa de teologia, uma manifestação do culto que tende bem mais para o tradicional, eu creio que nós acertamos muito em questões que envolvem decência e ordem. Eu não duvido disso. Eu creio que nós prestamos um culto racional a Deus. Eu creio que nós priorizamos as Escrituras. Eu creio que nós priorizamos a centralidade de Cristo. Eu creio que como batistas também nós temos aprendido a assumir responsabilidade por nossos erros. Porque é muito fácil você fazer escolhas erradas, você fazer as coisas sem pensar, ou ir diretamente contra o que a palavra de Deus ensina e depois dizer que é culpa do diabo. Ele gostaria de receber, de fazer tudo isso, que às vezes é acreditado a ele. Então nós temos que assumir a nossa responsabilidade, nós temos que buscar intencionalmente um relacionamento com Deus. Eu sei que tudo isso é muito bom, mas por outro lado, nós temos uma tendência muito forte a desconsiderar o que nós não podemos ver, a achar que o nosso inimigo não existe. Nós temos uma tendência muito forte a diminuir a questão espiritual. Eu sei que o diabo gostaria de fazer tudo o que é acreditado a ele, mas ele também prefere quando a gente pensa que nada é responsabilidade dele. Algumas coisas acabam sendo estranhas. Na terça-feira, eu estava aqui no café da manhã e saí para atender uma ligação.
ligou uma pessoa de um restaurante industrial aqui da cidade. Disse: pastor, o senhor precisa vir aqui. A gente está com um problema espiritual aqui. O mal dominou esse ambiente de trabalho, você precisa vir aqui dar um jeito. Eu pensei comigo, ligou para o pastor errado, tinha que ter ligado lá na Assembleia de Deus. Porque a gente desconsidera. Eu não sei o que aconteceu. Eu ainda não sei, porque eu ainda não tive coragem de ir lá. Mas, por outro lado, às vezes, o pensamento de uma pessoa como essa, que liga para uma igreja como se liga para o caça-fantasmas, dá poder demais ao diabo. E, às vezes, eles só não são humildes o suficiente para conviver num ambiente de trabalho. Ano passado veio aqui o pastor Márcio Garcia, não sei quantos lembram dele, aquele que trabalhou entre Ribeirinhos. Ele contou uma história uma vez, que ele estava lá em Campinas, ele era seminarista ainda, e ele era seminarista lá em Campinas, e daí chamaram ele para expulsar um demônio. E daí ele, muito esperto, passou na casa do pastor da Assembleia de Deus antes, levou junto com ele, para resolver o problema. Mas o que nós temos que ter convicção é que nosso inimigo é mais poderoso que nós. Nós não podemos duvidar disso. Eu não temo o diabo, mas eu sei que ele é mais poderoso do que eu. Ele é mais forte do que eu. Ele é mais astuto. Ele é muito maldoso. Mas, por outro lado, a gente não pode esquecer que nosso inimigo não é ninguém perto de Deus. Ninguém. Não existe batalha entre bem e mal. Existe batalha do mal contra você, contra a sua vida, contra o seu coração. Mas não existe batalha do diabo contra Deus. Se existisse, seria a batalha mais injusta que existe. Nosso Deus é muito poderoso. Se você acha que o diabo é poderoso, se você precisa reconhecer que ele é poderoso, saiba que o seu Deus é muito maior. Se você acha que o diabo é astuto para fazer o mal, saiba que seu Deus é muito mais astuto para fazer o bem e para te livrar. Mas não desconsidere o seu inimigo. Não ignore o seu inimigo. Tenha um conceito equilibrado, mas tenha um conceito sobre ele. Saiba quais são as estratégias dele. Saiba que ele se alegra cada dia que você se afasta da sua devocional. Cada dia que você se afasta da oração. Cada dia que você tem um problema com o irmão e não resolve. Cada dia que você não tem coragem de reconhecer seu erro. Cada dia que você não perdoa. Precisamos conhecer o nosso inimigo, a ponto de saber que ele é mais poderoso do que nós, mas que ele é infinitamente minúsculo perto do nosso Deus. Para você estar preparado para essa batalha que é a vida cristã, em primeiro lugar, então, tenha o conhecimento adequado. Em segundo lugar, você precisa ter o vestimento adequado. No versículo 11 é mencionada a ideia de ficar firme. E essa ideia é muito importante, porque nas antigas formações de exército, manter a posição é essencial para a defesa. Assim como talvez você já viu manifestações populares em que a polícia de choque entra, sabe aqueles com escudo? Ou briga de torcida, coisas assim. É fundamental que se mantenha a posição. Porque se um sai da formação, enfraquece a formação inteira. Qualquer um que sai de uma linha de defesa do exército pode estar condenando o exército todo. As armaduras romanas, assim como a de outros povos antigos, nem tinha proteção para as costas. Porque a ideia é que o soldado nunca vire de costas para sair correndo. Ele mantém a posição, ele está de frente. Nossa função com relação ao inimigo, ela não é de ataque, ela é de defesa. Porque quem ataca é o nosso Deus. Quem vence, e na verdade já venceu o mal, o pecado, é o nosso Deus. Quem condenou o diabo eternamente foi o nosso Deus. A função de ataque é dele, a nossa função é de defesa, para que a gente não seja destruído, para que a gente não seja enganado, para que a gente não seja desviado. Além da menção de ficar firme no versículo 11, os versículos 13 e 14 trazem alguns verbos interessantes, como resistir, permanecer e também estar firme. Reforçando ainda mais essa ideia de que nós temos que permanecer, não atacar, mas nós temos que resistir. Como se não bastasse isso, os componentes da armadura que é descrita pelo apóstolo a partir aí do versículo 14, são instrumentos que estão muito mais relacionados à defesa do que ao ataque. Quando que nós devemos usar essa armadura de defesa? Dia e noite. Dia e noite. Como ecoa a ordem de Paulo para o seu discípulo Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2.
quando ele diz um soldado em batalha, ele não se preocupa com as coisas que não são da batalha. Nós temos que vigiar o tempo inteiro. Então não se engane achando que quando você está no trabalho, você está fora da sua vida cristã. Não se engane achando que quando você está na faculdade, você está fora da sua vida cristã. Não se engane achando que quando você lava a louça, você está fora da vida cristã. Porque o inimigo das nossas almas está o tempo inteiro querendo nos derrubar. Dentro das nossas casas. De novo, eu quero lembrar, esse texto vem imediatamente após pensarmos em contextos familiares. E às vezes dentro da sua casa é onde você tem tido mais fracassos. É onde você tem sido mais derrubado, é onde você tem sido mais atacado. Porque talvez lá você ache que pode baixar a guarda, não precisa usar armadura. Mas nós estamos em batalha. Um dia nós vestiremos vestes de glória. Mas até lá, nós temos que estar de armadura. Talvez seja mais fácil para o Pimpim e a Clara pensar isso. Porque um policial nunca sai do trabalho. Quer você goste disso ou não, ele nunca sai do trabalho. Nós, como cristãos, nunca saímos da vida cristã. Nós não podemos nos esquecer que todas as comparações têm limites. Já dissemos isso outras vezes aqui. Nesse caso, não há intenção do apóstolo em ser exaustivo, por exemplo, na descrição de uma armadura de um soldado romano. Ele deixa de mencionar alguns itens que normalmente faziam parte da indumentária do soldado romano. A intenção do apóstolo é comparar para frisar que há uma vestimenta inteira que precisa ser usada inteira. Por isso que o versículo 13 diz, tomai toda a armadura de Deus. Você não pode escolher. Você não pode dizer, eu gosto do capacete, mas a espada é muito pesada, eu não gosto. Eu gosto do cinto, mas aquela couraça, ela me incomoda. Você precisa usar toda a armadura de Deus. Você precisa estar com todos os componentes. Vamos ver, então, essas 6 peças que compõem a armadura que um cristão deve usar nessa vida cristã, nessa batalha espiritual que é a vida cristã. A primeira peça é o cinturão da verdade. O cinturão ele era essencial na armadura romana porque ele segurava todo o restante e dava liberdade de movimento. Ele também trazia à mão as ferramentas, ou, na verdade, as armas de ataque. Então, ele te dava mais mobilidade, ou dava para o soldado romano mais mobilidade dentro do campo de batalha. Com o cinto bem afivelado, o soldado também tinha confiança, sabendo que estava tudo ali. Eu não sei se você, como eu, tem essa mania. Assim, toda vez que eu saio de um lugar, eu bato a mão nos 2 bolsos, porque eu sei que em um eu coloco o celular, no outro eu coloco a chave. A carteira eu sempre perco mesmo, né? Não tem. Aquilo me dá segurança, né? Eu posso continuar aqui, eu estou com o que eu preciso, eu estou com as minhas coisas. É um pouco dessa ideia. O cinturão do cristão, então, é dito que é a verdade. Não com letras maiúsculas referindo-se à palavra de Deus, mas a verdade no sentido da sinceridade, da transparência. O cristão deve ser honesto e verdadeiro. Se o cristão não for honesto e verdadeiro, ele está jogando o jogo do diabo. Não é a vida cristã. Está jogando enganação e cilada. Isso não é característica do cristão. A luz da verdade põe o inimigo que gosta de trevas em fuga. A verdade também dá liberdade de movimento ao cristão. Porque ele não tem o rabo preso. O cristão não precisa ficar pensando, o que será que eu disse para o Rodrigo? E agora o que eu falei para o André? Será que vai bater? Não, diga a verdade. Quando você diz a verdade, você tem essa liberdade de transitar. Porque ainda que você possa ser mal compreendido, ainda que você possa até ter errado, mas você foi transparente, você foi sincero. Lembra que nós já estudamos aqui na carta aos Efésios como nós devemos apresentar a verdade, né? As palavras devem transmitir graça aos que ouvem, mas o nosso cinturão é a verdade, ele nos dá a liberdade de movimento. Quem diz sempre a verdade tem mais tranquilidade. O cinturão está deixando mais livre. A segunda peça é a couraça da justiça. A couraça era como um colete à prova de balas. A função era proteger os órgãos vitais, coração, pulmões. E o apóstolo diz que a couraça do cristão é a justiça. Vivendo de forma justa, coerentemente com a justificação que você recebeu de Deus. Porque nós fomos tornados justos por Deus e agora devemos viver de uma maneira justa.
Ainda que talvez não seja sempre uma ação imediata, mas a justiça sempre prevalece. O fato de nós sermos considerados justos pelo Deus Criador é um grande incentivo para que a gente seja sempre confiante nessa batalha e permaneça firme. Ao enfrentar qualquer situação, a gente pode ter essa confiança. Deus me fez justo. É Deus quem me justifica. Quem me condenará? Essa couraça, então, é intransponível. A justiça daquele que é justificado e vive de uma forma justa. Protege a sua vida. E ainda que você possa levar uma espadada que seja fatal, não há fatal para quem tem a vida eterna. A terceira peça é o calçado da preparação do Evangelho. O calçado do soldado romano era bem parecido com o que algumas mulheres usam hoje em dia, está na moda, né? O chamado gladiadora. As mulheres conhecem aí esse sapato. Ele tinha... É aquele que tem as tiras amarradas aí no tornozelo, né? De algumas vem até o joelho, mas o do soldado romano provavelmente só até o tornozelo. Ele tinha solas firmes e era estável no calcanhar e também no tornozelo, para dar mobilidade para longas caminhadas, longas marchas. E o calçado romano, especificamente, ele tinha a característica de ter travas, como trava de chuteira de futebol, que dava mais estabilidade para o soldado no campo de batalha. O calçado do cristão, então, é associado ao Evangelho. Porém, mais do que a disposição de ativamente anunciar o Evangelho, que é óbvio, é mandamento, deve ser feito, mas não é a ênfase aqui. A ênfase aqui está em estar fundamentado no Evangelho. É estar estável, estabelecido naquilo que você crê, em quem é Deus, em qual é a sua condição. É isso que te dá estabilidade para a caminhada da vida cristã. Quem tem seus pés firmes no Evangelho não é derrubado por qualquer vento que sopra em contrário. Não desiste de qualquer coisa ou por qualquer coisa. Não é derrubado por qualquer contra-ataque, mas se mantém estável. Esse Evangelho é de paz, porque esse Evangelho anuncia a paz que há entre Deus e os homens. Essa estabilidade, essa fé, essa confiança. A quarta peça, então, é o escudo da fé. No mundo antigo existiam vários tipos de escudos. Porém, eles basicamente se dividiam em dois tipos de escudo. O escudo que era usado para ataque e o escudo para defesa. O escudo que é mencionado aqui pelo apóstolo é o escudo de defesa. Eles eram maiores do que um escudo de ataque. Porque com o escudo de ataque você se protege um pouco, mas precisava ter mobilidade também para sua lança ou para a espada. Mas um escudo de defesa ele era maior. Ele servia para o soldado se esconder atrás dele por inteiro. Media mais ou menos 1,20 m de altura por 75 de largura. De tão grandes, eles eram chamados de portas, esses escudos. O escudo do cristão, então, é a fé. Serve para te proteger. A fé é que protege o crente de ataques de todas as naturezas. Sejam línguas maldosas, seja impureza, egoísmo, qualquer tipo de maldade. Se você está protegido pela sua fé, você não é atingido por essas coisas. Você está atrás aí desse escudo grande. Mas não é uma fé na fé. Não é uma fé vazia. A fé é centrada em Deus. Uma fé como a descrita pelo autor da carta aos Hebreus. Certeza naquilo que não se pode ver. Essa fé te protege de qualquer ataque, de qualquer dardo inflamado. Quanto maior a sua fé, mais inofensivos contra você serão os ataques do inimigo. Porque quanto maior a sua fé, mais ela te protege e te permite que você esteja atrás desse escudo. A quinta peça, então, é o capacete da salvação. Os capacetes romanos, talvez você já viu em algum filme aí, eles eram de metal e eram bastante resistentes. Por dentro tinha uma forração que tornava o peso um pouco mais tolerável. Além da óbvia função de proteger a cabeça, um golpe contra a cabeça, os capacetes eles também eram decorativos. Então, nos capacetes romanos tinha plumas, tinham desenhos, pinturas, que impressionavam o adversário, visava tirar a atenção do adversário, distrair o adversário. O capacete do cristão, então, é a certeza da salvação. Quem não tem certeza da salvação vive o tempo inteiro com medo de sofrer golpes fatais. Você já se viu assim? Incerto se você é salvo ou não? A sua vida é de medo. A sua vida transforma a sua relação com Deus uma relação de muita instabilidade.
Você nunca sabe se Deus vai te punir, mandar um raio na sua cabeça. Mas o que protege a sua cabeça é a certeza da salvação. Como bem afirmou o teólogo Charles Hodge quando disse: o que adorna e protege o cristão, que o capacita a levantar a cabeça com confiança e alegria, é o fato de ser salvo. Pode ser que aqui alguém não goste de você, pode ser que alguém aqui ataque você, pode ser que alguém aqui perturbe você, mas o que te dá confiança de ficar com a cabeça erguida, sabendo que você está protegido, é a certeza da sua salvação. A sexta peça, então, é a espada do Espírito. De todas as peças citadas, a espada é a única que também serve para um ataque. Mas a espada específica mencionada pelo apóstolo é uma espada de pequeno porte, é a chamada espada curta, que é usada muito mais para contra-ataque do que para o ataque em si. Quando você está defendendo, alguém chegar muito perto e ele passava assim do lado do escudo e dava aquele ataque lateral. A espada do cristão, então, é a palavra de Deus. Essa não é a única vez na Bíblia que a palavra de Deus é chamada de espada, né? Talvez você tenha aí em mente já decorado Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é espada, cortante, eficaz. As Escrituras, que são a revelação de Deus por obra do Espírito Santo, são o auge da palavra de Deus. Mas não é o único. O exemplo que temos do próprio Jesus é esse: nós devemos usar a palavra. Então, tudo que Deus já disse está registrado na Bíblia. Tudo que Deus revelou antes de termos a revelação final de Deus a partir da Bíblia. Nós já estudamos isso aqui na EBD, por exemplo. Isso é a sua espada. Isso é o que serve para te contra-atacar, para que você possa contra-atacar. Então, lembra de Jesus. Quando o inimigo chega na frente dele e o tenta, querendo derrubar, querendo afastar ele da sua obra, querendo afastar Jesus da missão, como Jesus responde? Sempre citando a palavra de Deus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Você sabe o que está escrito para se defender aí nas provações, nas tentações? Talvez o nosso grande problema é isso: nós não sabemos o que está escrito. E nós não temos, então, essa espada na mão. Quando o inimigo já está perto demais, a ponto de te empurrar o escudo, você não tem a espada para contra-atacar. Eis, então, aí as 6 peças que juntas formam a armadura de Deus para a nossa defesa contra o inimigo das nossas almas. Essa armadura é de Deus, porque é Ele quem fornece, mas é nossa responsabilidade vesti-la. Essa armadura não é de Deus porque vai ficar com Ele. Não, essa armadura é de Deus para nós usarmos. Seja sempre verdadeiro, transparente, pois isso vai te ajudar a ter liberdade. Viva de forma justa, lembrando que você foi justificado. Isso te protegerá do mal. Viva fundamentado no Evangelho, isso te dará paz. Viva protegido pela sua fé, isso vai te livrar dos ataques maldosos, malignos. Não tire a sua salvação da cabeça. Isso te lembrará sempre que, por pior que façam com você, nunca conseguirão tirar a sua vida eterna. Manuseie com extrema habilidade a sua Bíblia. Conheça a palavra de Deus, pois isso será fundamental para defender a sua fé. Como você se analisa? Imaginando essa armadura, você se identifica com alguém que se veste dela? Você usa ela por completo? Talvez existisse entre os soldados romanos aqueles que não gostassem do calçado. Talvez alguns se sentissem incomodados com a couraça. Outros achavam que o escudo era muito pesado. Não gostavam do capacete. Mas o bom soldado sabia que deixar de usar algum item seria suicídio. Nós cristãos devemos pensar igual. Alguns não gostam muito de ler a Bíblia. Acham cansativo, enfadonho. Alguns não creem que suas atitudes estão relacionadas com a sua fé. E pensam que o que fazem não tem ligação nenhuma com o que acreditam. Mas querer parte da armadura ao invés de toda ela é suicídio. Vista toda a armadura de Deus. E por último, o complemento adequado. A oração, então, surge no versículo 18, não como mais uma peça da armadura, mas como uma prática que deve permear toda a batalha. Equipar-se da armadura e conhecer o inimigo são atitudes que nós devemos tomar, mas que elas não podem ser feitas simplesmente com as nossas forças. Você não veste essa armadura sozinho.
Você não conhece o inimigo sozinho, você precisa reconhecer a sua dependência de Deus. E não há maneira melhor de demonstrar dependência de Deus do que através da oração. Eu lembro quando eu era adolescente e o meu pastor, eu tinha muita raiva, a verdade era essa. Eu ia contar alguma coisa para ele, alguma situação, algum problema, esperando alguma solução, alguma resposta. Eu acho que eu até contei isso aqui. E ele orava para mim, ele tinha uma mania de fazer assim, engolia em seco e dizia, vamos orar. Se eu não tenho uma resposta, o que eu faço? Eu vou orar. E aquilo me irritava profundamente. Hoje eu percebo que isso era uma grande virtude. Hoje eu queria ser mais assim. Ter menos respostas prontas para dar para as pessoas e mais capacidade de orar, de ajudar as pessoas a orarem, a demonstrar dependência, a buscar em Deus a resposta. Nós precisamos a cada dia fortalecer mais esse hábito. Essa oração, então, descrita pelo apóstolo, tem 5 características. Ela é uma oração de forma geral, mas ela também deve incluir súplicas. É você dizer coisas para Deus, mas é você pedir. Nós não oramos para informar Deus de coisas que Ele não sabe, mas nós devemos clamar ao Senhor sobre o que tem pesado nos nossos corações. O que tem tirado o seu sono, o que está atrapalhando o seu casamento, o que dificulta a sua vida. Você precisa suplicar a Deus por uma resposta, por uma solução. Você deve orar pedindo coisas a Deus. Tanto que o apóstolo Paulo faz um pedido específico por ele. Pesa no meu coração aqui a dificuldade de falar. Quero abrir a minha boca, eu quero ter coragem. Eu quero ter intrepidez. Eu quero que seja conhecido o Evangelho, o mistério que era mistério foi revelado do Evangelho. Ele pede que os efésios clamem por ele. Isso faz parte das suas orações por mim? Quando você ora pelo Alex, pela Maiara, pelo Caio, pelo Felipe, você ora para que eles tenham coragem, intrepidez? Fecha o parênteses. Mas o que você tem suplicado a Deus vai revelar muito de que Deus você adora. O que você tem suplicado a Deus vai revelar muito da sua relação com Deus. Quem é Deus para você? Qual Deus você acredita? Vai revelar muito quem serve quem nessa relação. Porque muitos, a partir dos seus pedidos, das suas súplicas, têm simplesmente demonstrado que esperam que Deus seja o seu servo, tentando inverter a balança. A oração, então, ela deve ser em todo o tempo. Porque a oração ela deve ser prática constante na vida do salvo. Isso nos ensina que nossa atitude deve ser de oração. Talvez quando você fecha os olhos, tenha facilidade de perceber que está diante de Deus. Mas nossa vida é um constante diante de Deus. Nós nunca saímos diante da face de Deus. E daí eu fico intrigado com jargões de oração, como por exemplo a gente diz assim, fica até bonito, né? Mas a gente diz, Senhor, entrando em sua presença, onde você estava antes? O salmista já disse que não tem lugar onde você pode ir que você não está diante da presença de Deus. Agora você está entrando na presença de Deus. Só porque fechou o olho. Ou quando você não foi o primeiro que orou, você foi o segundo, você diz, continuando em sua presença, Senhor. Jargões que a gente acaba assumindo, mas que não refletem, não revelam o relacionamento que nós devemos ter. Nós temos que estar sempre em atitude de oração, porque Deus está sempre face a face conosco. Em todos os momentos devemos ter atitude de oração. Mas também nós devemos ter momentos específicos e regulares na prática da oração. Você ora todos os dias? Quantas vezes por dia você ora? Quanto tempo dura a sua oração? Ou somando todas as orações que você vai num dia, quanto tempo dura? Outra característica é que a oração é no Espírito, porque é o Espírito que intercede por nós, como diz Romanos 8:26. Assim como Ele é quem habita em nós e nos impele, nos guia a vivermos essa vida de oração. Agora, sabendo que essa prática de oração não é simples, a oração também exige perseverança. Perseverança. Eu vou citar o Elton de novo. Porque ninguém vira rato de academia a primeira semana. Não, é difícil, dói. Né? Você fica com o corpo dolorido. Ninguém emagrece na primeira consulta, né, Paulo? Por isso que eu nem vou na consulta, para não ter esse risco. Perseverança, você precisa fazer disso um hábito, mas para fazer um hábito você precisa de perseverança. Uma característica da oração é que ela exige perseverança.
Nós temos que insistir nessa prática. Se você acha que sua oração não está chegando, então ora mais. Se você acha que sua oração não passa do teto, eu já ouvi muito isso. Então ora mais. Talvez é porque você esteja distante demais de Deus e não o conheça. Ora mais, persevera. Nem sempre sua oração é atendida no mesmo dia. Eu até arriscaria dizer que, na maioria dos casos, ela demora muito mais tempo para ser respondida do que o que você gostaria. Por isso, também, a oração exige perseverança. Por último, essa oração é por todos os santos. Nossas orações expressam a nossa unidade, algo que já foi ensinado algumas vezes aqui na carta. Muito fácil orar pelos nossos amigos, mas nós devemos orar por todos os santos. Talvez alguns orem algumas vezes, outros orem mais. Talvez alguns sejam mais perseverantes do que outros. Talvez você tenha mais facilidade de orar por alguns, não tenha facilidade de orar por outros. Mas esse não é o padrão das nossas orações. Não deve ser. A palavra toda é repetida 4 vezes, num único versículo, versículo 18. Toda a oração, todo o tempo, toda a perseverança, todos os santos. Que a partir dessa noite a nossa vida de oração experimente então um incremento, uma novidade. Que alguns seja substituído por todos. Que nós possamos estar sempre vigilantes, abraçando essa complementação fundamental para a batalha espiritual que é a vida cristã. A prática de oração. O livro quase chegou ao fim, então. Deixamos ainda um pouco para a semana que vem. Esse parágrafo ele poderia muito bem fechar o livro. Eu confesso que eu fiquei tentado a encerrar hoje. Não porque eu não goste do que vem adiante, mas porque agora o livro chegou no auge. Agora o apóstolo, inspirado por Deus, pelo Santo Espírito de Deus, com a sua habilidade também, ele consegue amarrar tudo que foi dito desde o começo. Ele demonstrou tudo que Deus fez por nós, tudo que nós devemos fazer por Ele em troca. E agora, como nós somos fortalecidos nessa dinâmica, está concluído o raciocínio. Nós devemos, então, reconhecer que há uma batalha espiritual. Algo que é muito mais poderoso do que nós, mas que é infinitamente menor do que o nosso Deus. Nós devemos reconhecer que Deus nos deu as peças corretas para nos capacitar na resistência às investidas do inimigo, para mantermos a nossa santidade, para mantermos a nossa unidade. Todas essas peças precisam estar completamente vestidas, né? Você precisa estar completamente vestido de todas essas peças e amarradas pela prática constante da oração. Somente assim nós estaremos apropriadamente preparados. Finalmente, meus irmãos, fortaleçam suas mãos, pois estamos numa guerra contra forças não da terra. Não se esqueçam da posição, revestidos por Cristo da armadura, nossa defesa na guerra bem dura, vivendo com justiça e verdade, sempre com fé, paz e santidade, convencidos da grande salvação e firmados na palavra e na oração. Resistimos sempre ao maligno, um andar coerente e digno. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, que a gente não esqueça nunca, nós estamos em batalha. O inimigo das nossas almas quer nos afastar de Ti. Mas o Senhor já nos deu as ferramentas, o Senhor nos deu todas as peças da armadura, para que a gente possa servi-lo, para que a gente possa resistir, e para que um dia a nossa armadura seja trocada por vestes de glória. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Senhor Deus, se há alguém aqui nessa noite que ainda não conhece o Senhor, muito menos a sua armadura, se há alguém aqui que tem brincado com o inimigo, achando que ele é inocente, inofensivo, que o Senhor dê entendimento pelo Teu Santo Espírito, abra os olhos do teu coração para que possam enxergar ao Senhor. Faça, Senhor, o que eu e nem ninguém aqui é capaz de fazer. Converte dos maus caminhos. Traga arrependimento dos pecados, para a honra e glória do Seu nome.